Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Quintas Cast. Minha convidada de hoje é Vivian Bernardi. Tudo bem, Vivian? Tudo ótimo, Jorge, com você. Tudo bem. Você é uma advogada que trabalha muito com direito digital, né? Lei de proteção de dados, a questão de crimes virtuais, né? Não é isso também? Também, tá tudo no direito digital. E você, além de trabalhar com direito digital, também, digamos, divulga o direito digital nas redes, né? Então você está sempre dentro desse meio. E sempre utilizando uma linguagem muito didática, acessível, né? Isso que é interessante. Fala um pouquinho assim como é que você teve essa ideia de levar o direito digital para as redes. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui ao convite e sejam todos muito bem-vindos. Não sei que horário você vai assistir, vai ouvir, mas eu fico muito feliz e honrada. Obrigada, Jorge. Não. E para início de conversa, eu não planejei nada disso. Nunca tive sonho de ter muitos seguidores, pelo contrário, quando eu comecei há muitos anos, a ideia era compartilhar minha rotina de estudo para concurso, porque eu só fiz direito porque meu sonho desde 8 anos de idade era ser delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E chegou uma época da minha vida em que era muito ruim compartilhar isso com as pessoas por um excesso de cobrança e não me entendiam quando eu dizia não, ou métodos de estudo também, cada um queria dar um palpite. E aí minha irmã falou, Vivian, tem uma rede social nova, então vai para lá porque lá tem professores, eles trocam ideias sobre o concurso, o que eu fiz? Fui para o Instagram. E lá eu não tinha foto, não tinha nome, era Foco PSERG. Ninguém sabia como eu era, nada sobre mim. E nisso eu comecei a compartilhar minha rotina de estudos, como eu me sentia, às vezes que eu me sentia mal de negar algum convite, todo aquele sentimento do concurseiro. E com o passar do tempo, as pessoas foram se interessando e pedindo minha opinião para diversas coisas, desde quantas horas estudar, qual material seguir, que cursinho era bom. Quando eu vi, eu tinha meus 100 seguidores e aí veio a primeira parceria, a primeira publi e eu não tinha rosto, eu não tinha nada. E fui assim durante muito tempo. Fiz muitas parcerias e muitas publicidades com cursos famosos, com lojas famosas, tudo que você possa imaginar. Até que eu passei na prova da UAB. E aí eu perguntei aos seguidores o que eles gostariam de ver ali, porque eu iria dar uma chance para a advocacia, queria saber como era, queria ter a minha vida, ganhar meu dinheiro, fazer meu nome. E eles falaram que queriam participar dessa minha nova fase. E eu decidi que não mudaria exatamente nada. Eu ia continuar sendo divertida, eu ia continuar falando com uma linguagem simples, facilitada e dar a minha cara, porque a advocacia nunca me pegou por conta disso, de ser tão engessada, de ser muito formal. E eu não, eu tenho um pouquinho, eu fico um pouquinho mais assim. É claro que em determinados momentos é necessário mudar a linguagem, o vocabulário, mas normalmente eu prefiro ser desse jeito. Então, fiz um post me apresentando, coloquei minha foto, coloquei o nome e todo mundo se surpreendeu porque, ai, eu não imaginava que você era assim. Meu Deus! Ai, você é tão bonita e é engraçado que eu recebia muita DM perguntando se eu tinha problema com autoestima, se eu não gostava do meu corpo, muitas perguntas nesse sentido, porque eu não postava foto de rosto. O máximo que na época eu era loura, tinha um cabelo platinado, às vezes aparecia assim um pedacinho do cabelo e nada mais, uma mão, a unha. E eu decidi continuar nessa mesma pegada. E isso me ajudou bastante, porque sempre falam que a advocacia está saturada, e quantos milhões de advogados nós somos, e eu preferi continuar fora da curva do jeito que eu sou desse meu jeito mais animado, com essa linguagem mais simples, levando bom humor, facilitando, até porque tem alguns temas que são delicados. Você bem mencionou essa questão de crimes virtuais, e na maioria das vezes são situações extremamente desagradáveis, quando envolve criança, adolescente, a questão de pornografia de vingança, temas mais delicados, e é bom a gente levar, né, para o outro leveza. E acabou dando certo.
Já tive época de estar com cabelo colorido, cabelo rosa, cabelo azul, cabelo verde, e nada disso interferiu nos eventos que eu faço, nos convites que eu recebo, nos treinamentos que eu faço, em escritórios também, nessa parte de direito digital. Pelo contrário, o que eu tenho visto é que as pessoas gostam mesmo do que é autêntico. Tem muito mais do mesmo por aí. E é claro, de vez em quando eu levo umas. Alguém falou alguma coisa, já tentaram me denunciar. Na OAB, Caramba, exatamente, na OAB, dizendo que eu estava achincalhando a advocacia por ter essa abordagem mais simples, de estar mais perto das pessoas, levar a informação de uma maneira mais facilitada e também não ter esse problema de separar os perfis. É claro que eu tenho ali, acabo dosando o que eu compartilho, mas é o perfil da Vivian, o perfil da Foco, me chamam de Foco, é o meu perfil, e eu tenho várias versões de mim. É Vivian advogada, é Vivian que voltou a estudar para concurso, é Vivian filha, é Vivian professora, eu tenho várias, né? Vivian mulher, a que pratica esportes, não posso deixar isso de lado. Então, eu resolvi deixar do jeito que eu sou mesmo e as pessoas gostam assim. Então, se me faz bem e me aceitam do jeito que eu sou, eu só tô indo. é interessante que várias coisas que você falou lembram um pouco também a minha trajetória, assim, porque no início, quando eu comecei a entrar no Instagram, eu gravava assim muita vídeo eu cantando, eu falando alguma coisa, e eu tinha dificuldade de mostrar meu rosto, assim. Fumava uma coisa aleatória e eu por trás falando. Aí, aos poucos, na pandemia que eu criei o podcast, né, e veio na pandemia uma coisa muito forte em mim, que é uma busca por uma comunicação, por me comunicar com pessoas diferentes. Então, nesse podcast, já entrevistei todos os tipos de religiosos, todas as religiões, de profissões, pessoas muito novas, muito mais velhas, enfim. E é essa conexão que se cria aqui, que alguém vai escutar e vai também se identificar, né? Com Outra coisa certeza. que chama atenção é que engraçado esse negócio de você não aparecer no início, mas grande parte, eu acho, assim, do teu carisma é você aparecendo, né? E essas coisas meio irônicas que tu solta, assim. Tipo, falam isso, mas eu não tô nem aí. Aí tu mostra você assim, ah, não tô nem aí, não sei o quê. Isso é muito interessante, né? Assim, isso puxa Exatamente. muito, assim, o público. E eu acabei vendo depois, é engraçado que as coisas foram acontecendo e as parcerias, e isso eu estou falando já dessa parte de. Eu não me considero uma influenciadora digital, mas algumas pessoas veem assim, então chegam os convites para trabalho, fotos, vídeos, publicidade de loja, de curso, de, de muitas coisas, mas eu nunca me coloquei nesse lugar. Mas eu queria melhorar a minha comunicação. Se uma porta se abriu, mesmo que eu não quisesse, que eu não tivesse planejado isso, como muitas pessoas fazem, eu quero ser influenciador, eu quero ter muitos seguidores. Não, eu nunca quis. As coisas foram acontecendo, mas eu também não sou boba. Se me apareceu ali a oportunidade, então eu vou agarrar e vou estudar. Comecei a estudar mais sobre marketing, sobre publicidade, fiz muitos cursos, e eu consegui entender que essa questão que você falou de carisma, até mesmo quando eu não estava aparecendo, de alguma maneira, na maneira que eu escrevia e que eu respondia, já criava ali uma conexão, e isso só se intensificou quando viram o meu rosto. Porque tem alguém por trás, e aí as pessoas já conseguem imaginar as minhas expressões, né? E quando eu falo sobre vídeos, me perguntam muito: porque você tem vários vídeos que viralizaram, que bateu 5 milhões de visualizações, 3 milhões, 4 milhões, e todo mundo quer passar aquele famoso REC, para você viralizar. A bem da verdade é você prender a pessoa. E quanto mais carismático que você é, pouco importa, assim, muitas das vezes o conteúdo, mas se você conseguir reter aquela pessoa, o teu vídeo vai ser assistido muitas e muitas e muitas vezes. E uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que fazer na internet não só aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer o que o outro quer receber e aí sim começar a educar aquele público para o que a gente quer oferecer.
E foi isso que eu descobri. Esse meu jeito cativava as pessoas, essa maneira de brincar, e que eu faço pole dance, e isso é muito julgado. Inclusive, também eu já tive problemas com pessoas, com dirigentes da OAB por conta disso. Me, ah, me fizeram um pequeno convite para que eu retirasse algumas fotos, alguns Mas o vídeos. advogado não pode ser feliz, cara. Se eu tivesse com uma barra de pole dance dentro do escritório gravando, ok, mas em outro ambiente, né? E aí me pediram para que eu retirasse porque eu tinha um evento marcado e eu achei isso um absurdo. Eu falei, mas né, a OAB não tem ingerência sobre minha vida privada. Fora dali do meu ambiente de trabalho, eu posso fazer meu pole dance, eu posso fazer jiu-jitsu, eu posso fazer kickboxing, eu posso fazer meu lettering. Tem tantas coisas que eu gosto de fazer, por quê? Eu não posso aparecer. Fiz uma viagem, fui ali para Angra, fui para Punta Cana, tô com o meu biquíni. Eu não posso. Eu não estou vinculando propriamente a advocacia, eu não vou para o fórum com esse tipo de roupa. Então, por quê? E aí eu falei, não, então não tem nada adiado, está cancelado, porque eu vou manter, porque isso sou eu não vou passar por cima de mim. E cancelei, cancelei e avisei os seguidores o que tinha acontecido, que eu justamente ia falar sobre publicidade, sobre marketing, a gente tem regras. A OAB tem regras, ok, mas eu não estava infringindo regra nenhuma. Diferente se eu tivesse dentro do meu escritório, como muitas pessoas fazem, utilizando a estrutura física do escritório, assim, bonita, aquela coisa pomposa, para poder dizer que é maravilhoso, ter uma ideia de que se ganha muito dinheiro, então é um excelente advogado. Muitos advogados fazem isso, colocar outdoor por aí, isso também não pode. E resolveram implicar logo com o meu polidense, com o meu short, com o meu biquíni, mas eu falo mesmo que vou continuar fazendo, continuo batendo pé, que não tem ingerência sobre minha vida privada e as mulheres podem fazer. Porque, ao contrário, se um homem estiver numa viagem, um advogado, e postar uma foto sem camisa, nada acontece. É normal, é normal. Eu nunca vi ninguém se levantar contra isso, mas com as advogadas é diferente. Então, quanto mais me dão martelada ali, mais eu sou irônica, foi o que você falou, mas eu continuo o deboche, é piada, e é isso mesmo, porque nós mulheres temos esse direito. Nós não somos só advogados, nós somos mulheres e temos a profissão, né, de advogada. Contanto que se respeite num ambiente de trabalho, o que a gente faz dali e também não estou acabando com a imagem da nossa instituição, né? Como também muitos colegas fazem e a gente vê na mídia amplamente divulgado. É curioso, né? Você trouxe o tema da mulher, porque é uma coisa que se aborda muito feminismo, uma mulher ter atitude, ter liberdade e tal. Eu não sabia que você queria ser delegada, eu fiquei até imaginando assim, você é uma delegada super cheia de atitude, assim, aquelas que prende Eu mesmo, falava que queria chegar com o pé na porta. Perdeu! aquelas famosas assim, prende aí, isso aqui, ter coragem de chegar, não se prender os caras. Mas eu sou assim, eu sou assim, até me dei uma policiada, e aí eu acabei vendo que eu sou muito imediatista, eu quero resolver as coisas e talvez não fosse muito o perfil adequado para uma delegada de polícia. Eu deveria ser um pouco mais contida. Então, de 2 anos para cá, que foi quando eu voltei a estudar, que eu fiquei esses anos todo advogando e mergulhei mesmo porque tive a fase de advogar loucamente, de ir para fórum, muitos atendimentos no dia, mas depois eu fui vendo o que eu gostava de fazer, que é essa parte de gerir, é a parte da consulta, de fazer adequação. Eu gosto muito disso. Então, eu já, né, não sou eu mais quem faz audiência hoje, eu fico ali supervisionando e gosto muito de dar aula, gosto muito de fazer os eventos, de fazer o treinamento nas empresas que levam os jogos. Eu gosto muito de fazer gamificação.
Acho isso muito interessante e é comprovado, né? A eficácia de quando a gente leva um jogo nessa questão de aprendizado. Então, mudei ali um pouquinho o foco já é outro, não é mais a polícia, mas quando eu entro em delegacia, o coração ainda dá umas batidinhas, mas eu deveria ser mais contida, porque senão eu ia fazer minha família chorar. Logo, Você logo que eu você gosta daqueles filmes de policiais, gosto de reais? Agora os investigação. filmes reais estão na moda, né? Sim, e quando eu leio muito também, adoro. Vários, Casos ficção, famosos, né? policial, adoro ler e adoro filme. E já estou naquela fase há alguns anos de, e será que é isso? É isso. Aí lá bem já no início do filme eu já sabia. E eu já sei o que vai acontecer, porque a gente vai ficando mais apurado, e até na época da faculdade, já pensando lá na frente, né, que eu ainda ia demorar para me formar. No meu primeiro semestre, eu já estava estudando sobre investigação, questões forense, perícia, isso sempre me chamou muita atenção. Essa parte investigativa, sabe, de ligar um pontinho a outro, e até hoje eu faço isso em atendimento. Eu sempre falo, você tem que confiar no seu advogado, porque se você não me contar exatamente tudo, eu não vou ter competência para poder te ajudar. Eu preciso saber de tudo nos mínimos detalhes para tentar de todas as maneiras. E uma das coisas que eu aprendi quando você está ouvindo alguém, ou então quando você está pegando o depoimento de alguém, né, digamos assim, pede para essa pessoa contar a história de trás para frente. Porque numa ordem cronológica, ela vai contando ali direitinho. E se você inverter a ordem, ela vai se enrolar. E aí, ao pulo do gato, você consegue saber se ela está mentindo ou não. E eu sempre falo, se eu descobrir que está mentindo, eu vou sair do caso, porque não tem como eu ficar com uma pessoa que, né, está ali representando uma pessoa que não confia em mim. Confie na sua mãe e no seu advogado, eu sempre falo isso, porque ele é o único depois da sua mãe que vai te defender, mesmo você estando errado. E a gente Talvez sabe que um é. psicólogo, né? Se for um bom psicólogo. Pois é, eu tenho muitos livros de psicologia, estudei, fiz muitos cursos, porque a gente acaba. É claro que eu faço um encaminhamento. Quando eu vejo que é uma situação. No início, eu atuei muito com direito de família, que foi onde eu fiz estágio, queria GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Na época não tinha vaga, porque todo mundo queria, e me sobrou família. Aí eu falei, não, família não, família é só barraco, eu não quero ver isso, a minha vibe é outra. Mas também me dei essa oportunidade, fiquei lá 4 anos. Era o prazo de dois, e, e fiquei mais 2 anos lá. E gostei muito e aprendi a ter mais empatia. Quando eu atuei com direito de família, tanto que eu abordo muito essa questão de designer, né? Que eu sou designer também e falo dessa experiência do usuário. O meu cliente, eu mudei tudo no escritório com o passar do tempo, porque a maioria das vezes eram mulheres que chegavam lá chorando por causa de divórcio, e aí contavam as histórias, e eu vou fazer o quê? Eu vou interromper, olha, seu tempo acabou, vamos embora que eu tenho outro atendimento ali. E eu comecei a dar um pouco mais de tempo para esses atendimentos e estudar como eu poderia melhorar e ter uma escutativa. Mudei as luzes, botei as luzes não brancas, mas as luzes mais amarelas para dar um conforto maior, com aquele porta-lenço. Eu comprei um muito bonitinho, todo decoradinho, branco, e deixei em cima da minha mesa, justamente ali na direção onde a pessoa pudesse pegar, porque era muito choro, e acabava botando aquilo tudo para fora mesmo. E eu tentava da melhor maneira deixar aquela pessoa confortável. Quando levava os filhos, comecei a deixar lápis de cor, brinquedo, em espaço no cantinho do escritório para que pudesse se distrair, se não tivesse, até para não participar também da conversa, né? E ao longo do tempo, eu fui melhorando isso. Então, essa questão de atuar com o direito de família me fez estudar
muito, né? Eu não sou psicóloga, eu faço encaminhamento quando eu vejo algumas questões, mas a gente acaba tendo que estudar um pouquinho, sim, para poder atender melhor esse cliente e não ser tão frio, porque ele não é só um cifrão. É claro que a gente ganha vida com um problema alheio. Se não tiver treta, a gente não ganha dinheiro. A gente sobrevive de treta, do caos, puro suco do caos. Mas eu tento, da melhor maneira, deixar aquele cliente confortável e que confie em mim também, no que eu vou fazer. Não, não sei, muitas vezes eu falo, não posso garantir, até porque existe uma vedação da gente garantir o sucesso. Olha, não, é causa ganha, isso a gente não pode fazer. Mas eu me comprometo em ser a melhor que eu puder e fazer tudo que estiver no meu alcance para que consiga resolver esse seu problema, essa sua dor. Então a gente acaba tendo que estudar essa parte e às vezes dar uma de psicólogo, sim. Com certeza. Também no magistério a gente tem muito esse papel, né? Com Agora, certeza. pegando esse link, né, do direito digital, a questão da mulher também, da família, eu já tive, por exemplo, uma amiga que roubaram o celular dela e postaram fotos íntimas na internet. Quer dizer, o cara, além de roubar o celular, ainda, enfim, causou um escândalo para a vida dela, né? Sim. E você acha que a gente tem, por exemplo, dados que mostram que grande parte do fluxo de dados na internet é pornografia? E aí, como é que você vê essa coisa da mulher, né, sendo o principal alvo aí desses crimes? É o que eu sempre falo, e vira e mexe, eu posto, tem conteúdo lá, tem vídeo falando sobre isso, e infelizmente essa prática é a mulher quem sofre mais. Não que não aconteça com os homens, acontece sim, mas a maioria, as vítimas, são as mulheres, e eu sempre falo, isso seja quando eu dou aula faculdade, nos cursinhos, quando eu faço eventos em colégios, né, que tem criança, adolescente, o meu papel é falar assim, não faça. Essa questão de nude, de foto, de vídeo, não faça. Mas eu sei que vai entrar por aqui e sai por aqui. Porque essa é a geração que a gente vive, a tecnologia, e eu sempre digo, o sexting, né, isso não é crime, contanto que não seja com criança menor de idade, né, criança e adolescente, que é o quê? Essa troca de mensagens. Então, você é maior de idade, ok, a outra pessoa consentiu, você tá ali, às vezes é um namorado que fala alguma coisa, né, para dar aquela pimentada assim na relação, tá o dia todo longe, ou então tá viajando, e essas mensagens normalmente vêm acompanhadas de quê? De fotos, fotos e vídeos. Então, o que que eu oriento? Se não tem, se eu vou falar para você não fazer, você vai fazer, então pelo menos que você tenha alguns cuidados. Ah, cuidado, não manda o rosto. Se você tem alguma tatuagem, cubra a sua tatuagem. A questão das unhas, eu vejo muito isso e tem muitos clientes que já passaram por isso, porque foram reconhecidas o quê? Pelas unhas decoradas. Posta lá que fez as unhas. E tem uma associação. As pessoas, a velocidade, a gente vive nesse ambiente de Big Data, né? O grande volume de dados, essa velocidade que troca informação, de compartilhamento, então consegue cruzar tudo muito rápido e identifica a mulher. Se tem um detalhe aqui atrás das minhas canecas, do quadro, vai identificar a mulher. Então, eu sempre indico, faça, se for fazer, faça da melhor maneira possível, com que não consigam identificar seu rosto, identificar você. E muitas vezes a questão não é nem que o homem se vingou, então aconteceu uma pornografia de vingança, um homem quis, tirar vantagem ali, mostrar para os amigos, mandar num grupo, porque a gente sabe que isso acontece. Ah, fiquei com fulano, olha aqui meu final de semana. E aí expõe aquela mulher que está errado. Está errado, e é claro que é crime se você divulgar foto e vídeo, porque naquela hora talvez até pode ter sido consentido gravar e tirar foto, mas o compartilhamento será que foi?
Então, se não foi autorizado, está praticando crime. Infelizmente, as vítimas, em sua maioria, e isso desde sempre, desde sempre acontece, são as mulheres, sim. E é claro que por esse modelo que a gente ainda tem, e vivemos brigando com patriarcado, com o machismo, misoginia, vem daí. E a minha parte foi, como você falou lá no início, eu tento fazer a minha parte dizendo que não é porque eu estou com um short ou então eu pratico polidense que as pessoas, que os homens têm o direito de me desrespeitar, de talvez pegar uma foto minha e colocar num grupo falando o que bem entende, porque isso também, dependendo do que aconteça, também pode ser crime. Então, a mulher deve sim se resguardar, mesmo, e isso acontece muito. Eu recebo muito caso assim: ah, doutora, mas a gente namorava há tantos anos, e eu posso, inclusive, porque isso também não é segredo para ninguém, em alguns eventos, algumas aulas, eu acabei já compartilhando isso. Aconteceu isso comigo há alguns anos atrás, e na época era câmera digital. Olha, para você ver, eu estou entregando a minha idade. Era câmera digital. E na época, um ex-namorado tirou uma foto e eu falei, fulano, o que que você fez? Porque eu ouvi o barulho. Ah, eu tirei uma foto. Eu falei, apaga. Ah, mas você não confia em mim? Porque tem sempre essa frase, você não confia em mim? De joguinho, Você, né? você acha que eu vou divulgar? Você não me ama, porque você não confia em mim. E na época eu era muito novinha. Então, quer dizer, novinha, né? Ali meus 20 anos. Eu falei, meu Deus, e se invadem seu computador? E realmente eu pensei isso, se invadem o seu computador. Meu Deus, meu pai militar, meu pai, e se chega isso para o meu pai? Eu fiquei tão desesperada porque eu não consenti com aquilo. Eu não posei para aquilo. Não. Foi, tirou, eu escutei o barulho e falei para apagar. E ele disse que apagou. Eu, ingênua, bem jovem, eu acreditei. Você acredita que anos depois eu recebi um e-mail dele perguntando: Você lembra dessa foto aqui? E aí acabou rolando uma chantagem. E eu passei por um relacionamento abusivo e foi muito ruim. E na cabeça dele, eu tinha falado dele no Instagram, então estava me chantageando. Se eu não apagasse, se eu não retirasse o que eu disse, ele ia publicar para todo mundo. E aí, como eu já era advogada, já tinha um tempinho aí na estrada convivendo com isso, e até por conhecer e estudar também psicologia. Quando a gente começa a identificar o comportamento das pessoas, e isso é até não de uma maneira ruim, eu sempre falo isso, tem um livro, Decifre e Influencie Pessoas. Mas o que que a gente pode oferecer? Quando a gente vai fechar um contrato, se eu não conhecer aquela pessoa bem, não vai ser mais fácil de eu conseguir uma resposta positiva? Se eu for despachar com o juiz, se eu souber o posicionamento dele, não vai ser mais fácil de eu conseguir algo positivo, uma resposta? Então, eu peguei tudo isso para mim e na hora eu deixei os sentimentos de lado, raiva e tudo mais. Eu falei, o que que eu posso fazer? Eu falei, bom, eu conheço fulano. E aí minha resposta foi, e disse com toda firmeza, posta que seus amigos vão gostar de ver. E eu sabia que era, né? Tinha essa questão de ser possessivo e de, né, toda essa questão de botar na bolha e ia criar o efeito contrário. E você acha que fez o quê? Nunca mais nem soube da Só o fato dele achar que você falou sobre ele num vídeo depois de não sei quantos anos já mostra que a pessoa não está bem, né? E é isso depois eu tive uma medida protetiva, a medida protetiva acabou ano passado, foi bem complicado, porque eu, talvez, se essa pessoa não tivesse feito o que fez no Instagram, porque foi por meio de redes sociais, e eu já trabalhava há bastante tempo nessa área, mas quando acontece com a gente tem um local de fala.
Então, eu senti tudo aquilo, eu vivi tudo aquilo, né, daquela exposição na internet e de perseguição também, porque aconteceu isso, e na época não tinha ainda o crime de stalking, mas era também uma das coisas que fazia, e aí, se eu não me engano, meses depois saiu o stalking, e tanto era na minha, né, fisicamente, digamos assim, quanto na internet de fazer perfis e adicionar pessoas para poder saber da vida. Foi algo muito caótico assim na minha vida. E ainda bem que eu tive certo equilíbrio para lidar com isso, porque eu vi as pessoas passando por coisas semelhantes, e eu falei, não, eu vou me permitir sim ficar triste, né, ficar decepcionada. Teve uma época que o que aconteceu foi muito ruim. Então, eu não quis levantar da cama, eu não quis trabalhar, eu não queria comer, eu emagreci muito. Foi muito ruim. Mas quando eu tive que agir, aí eu agi. Então, fui fazer o que eu tinha que fazer, fui na delegacia, e isso traz um assunto que eu nem iria entrar, mas talvez seja importante, porque foi como você falou: as pessoas vão acessar, as pessoas vão ouvir, e muitas delas podem se identificar com o que eu vou falar. Eu sou advogada, eu tenho meu nível intelectual, eu tenho uma estrutura familiar, e eu passei por uma situação dessa de viver uma violência doméstica. Não foi agressão física. Talvez se eu tivesse permanecido ali por conta de tudo que aconteceu, eu estava próximo, mas eu consegui ter força o suficiente, e apoio para poder me desvencilhar disso. E ainda assim, eu não conseguia enxergar, porque foram muitos anos namorando. Então, por que as pessoas têm costume de falar, ah, é porque gosta, né? Quando a mulher é agredida fisicamente, falam, é porque ela gosta de apanhar, é porque ela gosta disso mesmo. E aí vem uma série de xingamentos e de julgamentos, e quem vive um relacionamento abusivo demora muito tempo para conseguir enxergar que aquilo é abusivo. Porque a pessoa maltrata você e depois ela vem, e aí você pensa, poxa, mas fulano não era assim. Isso foi um deslize. Então, não se trata de escolaridade, não se trata da pessoa não ter uma base familiar, não se trata de problema de autoestima. Eu sempre fui assim, eu sou leonina, então eu sou bonita, eu sou poderosa, né? Eu acordo cedo para ensinar o sol como é que se brilha. Nunca foi questão de autoestima, mas é importante que as mulheres falem. As mulheres precisam procurar ajuda, precisam procurar outras mulheres. Eu sempre me coloco à disposição. Antes eu já fazia muitos trabalhos sobre violência doméstica e depois acabei sendo ajudada no grupo de apoio, e quando fiquei bem, eu passei a ajudar também, tanto com as minhas experiências, quanto essa questão prática de você conseguir a medida protetiva, porque na época me deixaram do lado de fora da delegacia. Eu fui várias vezes na delegacia e não consegui a medida protetiva. E assim, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Por que tem um projeto Violeta aqui? Por que, que eu não estou conseguindo minha medida? Todas as provas estão aqui. E teve uma vez que falaram, ah, senhora, mas isso não é motivo para registro. E eu com todas as provas, só que do jeito que eu estava, eu saí de casa. De short jeans, de chinelo, com o cabelo amarrado. Eu não falei que eu era advogada. Só que eu já estava tão saturada e estava com medo também de que acontecesse alguma coisa. E aí, na hora, veio assim: você é advogada, você faz isso para todo mundo, por que que você não está fazendo para você? Então, é importante que as mulheres saibam que isso pode acontecer com qualquer mulher. E a gente não tem que ter vergonha, porque não é ser fraca. Não é ser fraca. A gente tem que se unir para que possamos falar disso mesmo, e vamos ficar mais fortes ainda quanto mais a gente se unir e falar. Só que eu sei que a DEAN, eu não vou generalizar, não, mas as experiências que eu tive com a delegacia da mulher, que é a delegacia especializada, foi horrível, horrível. A inspetora mentiu o nome dela, falou que não era caso de registro. 3 horas da manhã eu estava no centro da cidade, me botaram para fora da delegacia.
e tinha muito morador de rua, usuário de drogas, e poucos se importaram. Eu tive que acionar, na época, a presidente da OAB Mulher do Rio de Janeiro, e ela mandou uma delegada de prerrogativa para lá. E o que muitas advogadas não sabem, inclusive, que é prerrogativa do advogado. Quando nós chegamos na delegacia, é prerrogativa nossa. Se a gente falar que é crime, por exemplo, eu quero fazer um registro de ocorrência, porque é crime pintar o muro de amarelo. Quem vai julgar se aquilo é crime ou não é crime é o juiz. O que lá na delegacia tem que ser feito? Tem que fazer o registro. Isso é uma prerrogativa do advogado. Então, é muito importante que os advogados saibam as suas prerrogativas. Porque eu poderia, né, e é mesmo, ir embora. E aí, o que ia acontecer? É claro que um papel não garante vida de ninguém, mas dá um conforto, um pequeno conforto ali. E todo aquele procedimento do que tem que fazer, como é que funciona, e aí tem o plantão, né, o plantão que fica lá no centro da cidade. Eu levei 17 horas no centro da cidade até conseguir sair de lá com a Que medida. isso, cara. Sim, Jorge, foi muito ruim, sim, foi muito ruim. Hoje eu consigo falar melhor, né, porque vim trabalhando minha mente, haja terapia, e eu não entendia por que que eu passei por tudo aquilo. Poxa, eu tento fazer o bem para o próximo, né? Claro que eu não sou perfeita, eu não sou santa, mas eu tento ser uma boa pessoa e evoluir aqui. Por que que eu estou passando por isso? E no final das contas eu consegui entender que quanto mais eu falo, mais mulheres escutam. E eu recebo muitas mensagens falando assim: quando eu te ouvi falar, eu me identifiquei com tudo aquilo e percebi que estava num relacionamento abusivo. Quando eu te ouvi falar, eu parei de ter vergonha, porque se até a senhora passou por isso, né, por que que eu não vou passar? E a ideia é essa: não existe idade, não existe profissão, qualquer mulher está sujeita a isso. O importante é que a gente tenha esse espaço aqui. Eu agradeço também essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto, porque a gente ainda escuta muita piadinha, né? Ah, é porque gosta, tá gostando de passar por isso, é que a pessoa não se ama, mas eu tento sempre trazer essa questão da mulher, e não é porque eu falo que nós precisamos ter espaço, que nós mulheres devemos ocupar todos os espaços de poderes, eu sempre falo isso, né, dentro da política, dentro da nossa política institucional. Nossas eleições da OAB estão chegando agora, e não é por isso que também o cavalheirismo tem que deixar de existir. Eu até tenho comentado isso, que essa geração parece estar um pouco esquisita, né? Tempos líquidos, amores líquidos, parece que tudo acaba com a facilidade que começa, acaba. Não é porque nós, mulheres, queremos o nosso espaço, queremos trabalhar, que a gente também não deseja viver algo tranquilo, alguém que nos trate com respeito, que nos trate com carinho. Ah, rosas, ok, rosas, eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida, quero ter o dinheiro, mas eu não posso gostar de receber rosas, sabe? Então, tá. Eu quero te perguntar agora uma coisa assim mais filosófica sobre o direito à privacidade, né? Porque se você parar para pensar historicamente, esse direito ele tem uma emergência muito tardia, né? Assim, há pouco tempo as pessoas moravam todas juntas num cômodo só, os pais faziam sexo na frente dos filhos. Ainda é assim em lugares mais pobres, né? Mas teve uma certa emergência do direito à privacidade, né? Mas parece que a gente está perdendo um pouco esse direito, né? A gente já consegue visualizar, já existe tecnologia, por exemplo, para você ter um, sei lá, uma lente, um óculos que grava tudo que você vê, tudo que Sim, sim. passa por você. Será que a gente um dia vai perder esse direito à privacidade? Será que a gente vai ver um mundo? Você acha assim que as pessoas transmitem uma live 24 horas e elas, o super like, o dinheiro que as pessoas botam é para decidir como vai ser a vida dela? E tá, isso é, né, meio o grande irmão aí. Eu até falei sobre, há pouco tempo eu escrevi um artigo, ele foi publicado num livro, dia 4 e falando
acabei falando sobre essa questão da privacidade. Quando eu falo sobre privacidade, eu até postei hoje um vídeo que as pessoas confundem muito. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, professora, foco, que privacidade. Lembra que é o direito de ser deixado só, de me deixar ali no meu canto, sabe? De não receber, por exemplo, uma ligação de telemarketing. Como é que pegam meus dados? E como é que me incomodam tanto? Eu não quero receber nada, eu não quero receber cartinha, eu não quero receber mensagem. E ao mesmo tempo que a gente caminha temos diversas legislações e tem direito comparado também quando a gente fala sobre LGPD, um GDPR lá de 2016, ok, a humanidade vem caminhando, se for buscar lá em 1890, essa questão e partido de Greens levantando bandeiras, nós tivemos a guerra, a perseguição aos judeus, que são dados pessoais, por que foram perseguidos, né? Então, essa questão da privacidade, ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia o suficiente para nos resguardar e legislação também, acaba que, em contrapartida, temos tecnologia suficiente também para ficar cada vez menos sem essa privacidade. E acaba que nós, muitas vezes, deixamos ali a nossa vida completamente exposta. Eu sempre falo, eu trabalho com internet, mas, por exemplo, relacionamento é algo que eu não costumo publicar. E tanto que as pessoas ficam curiosas, querendo saber se eu tô ficando, se eu tô namorando, se eu tô casada, se eu tô noiva. E eu sempre brinco, gente, olha só, isso eu já falo muito da minha vida aqui. Deixa esse negocinho quieto. Se um dia vocês tiverem que saber, vocês vão saber, mas deixa em off. E a gente compartilha muita coisa. O que se vê na China, essa questão de pontuação, já falei isso várias vezes. Parece que é bizarro, que é coisa de outro mundo, que é filme, mas não. Acontece esse sistema de pontuação, né, de score, e aqui acaba acontecendo também, porque dependendo do que tenha sobre você, né, esse cruzamento de dados, você pode ter direito ali a uma carta de crédito ou não. Você pode, por exemplo, acontece isso muito no mundo da moda. Tem uma lista. E aí, se você for uma pessoa bem conceituada, porque não basta você ter dinheiro, não, tá? Algumas pessoas só conseguem acesso a bolsas, sapatos e roupas. A avaliação não é só feita por dinheiro. Tem outras coisas ali por trás, influência, né? Outro tipo de poder que não o econômico. Então, por mais estranho, ou então bizarro, meio filme, meio ficção que possa parecer, a gente está perdendo sim essa questão da privacidade, ainda que tenhamos legislação, porque nós mesmos estamos alimentando ali o algoritmo o tempo todo. E você tocou nessa questão de live, já acontece isso lá no nosso amigo TikTok. E as pessoas ficam, têm que bater metas, né, para poder receber dinheiro, e as pessoas podem mandar presente, o que também até tem aqui essa questão de presente no Instagram. Alguns perfis podem receber e aí é convertido em dinheiro para gente. E, faça live de 1 hora. Faça live de 1 hora, 3 vezes na semana. E aí, o que eu tenho visto e o que me assusta é que as pessoas botam o telefone para gravar, estão com os seus amigos, mas eles não estão se divertindo com os seus amigos. Eles estão com a cara no celular, vendo assim, o que que vocês querem ouvir aí? Fulano, ó, o fulano pediu para botar música aqui. O que que vocês querem ver? Aí alguém manda assim: eu queria que você me falasse sobre o seu time. Qual o seu time? Não, eu queria que você dançasse tal música. E, querendo ou não, o que Se você só pagar perguntou? R$ 100, aí que eu faço, aí que eu tomo essa cachaça. Se pagar 200, Sim, entendeu? Então, são coisas que exatamente. pode Isso, descontrolar, né? Isso tem acontecido, isso já tem acontecido há algum tempo, e o público, eu tenho 35, é um público ali na casa dos 20, 18, 19 anos.
E eu fiquei vendo, e tem essa questão da SMR, né, que são os sons. Eu, quando tive conhecimento sobre isso, eu fiquei em choque. Eu falei, o que que essas pessoas estão fazendo na internet? Então, pediam, né, e pedem para imitar alguma situação, para fazer algum barulho, e fica ali a pessoa fazendo o que o outro está pedindo. Mas por que também? Porque também está recebendo dinheiro. Então, até que ponto a gente está abrindo mão da nossa privacidade para poder receber algo financeiramente, ou então até mesmo para a questão do ego? Às vezes a pessoa só tem aquilo ali, o mundo dela é o mundo da internet. Se ela ficar sem telefone algumas horas, e aí nós temos o que é chamado de nomofobia, que é essa, né, é o pavor de você ficar sem um aparelho eletrônico. Então, se você ficar sem o seu smartphone, você ficar sem acesso à internet, te causa uma angústia muito grande em alguns países. Isso já é visto como doença e tem clínica de reabilitação. Eu me considero um pouco viciado no celular. Ih, se entregou. Não, admito mesmo, eu sinto certo incômodo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é checar o celular. Eu sei que Isso é uma coisa que a gente deve é evitar. errado, mas tá muito difícil para tentar me desconectar. É porque, e eu falo sobre essa dieta digital. Do mesmo jeito que a gente tem que se alimentar bem, mas não que a gente não possa comer besteira, eu falo isso. Eu treino, né, tô satisfeita comigo, tô bem, mas eu gosto de pizza, eu gosto de comer pra caramba. Eu gosto de pizza, gosto de cachorro quente, eu gosto de doce, bem um tempo de bebida, mas gosto de cervejinha, gosto de vinho, gosto de um espumante, eu gosto. E aí eu vou deixar de comer e de beber? Não. Só que eu tenho que ter equilíbrio. Na internet é a mesma coisa. A gente tem que se policiar. Vira e mexe, eu boto ali um modo avião para tentar ficar um pouco off, porque de fato a minha vida é muito na internet. Muito na internet. Eu comento sempre isso. Teve uma vez que eu levei um susto, eu estava no Barra Shopping e fui lá na Sephora comprar algumas coisas, porque eu moro em Campo Grande e o mais próximo do que eu queria só tinha lá. Então fui rapidinho, porque tinha compromisso, e daqui a pouco eu tô vendo alguém apertando o passo. Apertando o passo atrás de mim. Eu falei, gente, será que eu vou ser assaltada dentro do Barra Shopping? Que isso? E eu com as minhas coisas da Sephora, né, que eu já tinha comprado. E eu andava mais rápido e a pessoa andava mais rápido. Até que eu vi assim, foco! Aí eu falei, ih, me conhece, acho que é do Instagram. E era uma, e era uma seguidora. E que mora na Barra e estava lá com a mãe e queria me conhecer pessoalmente. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você quase me mata do coração. Quando você podia ter me chamado antes que eu ia olhar, não, não corre atrás de mim assim, não, que eu quase tive um troço. Então, a minha vida acaba girando muito, e eu encontro muitas pessoas da internet, e tem muita gente que eu não conheço. As pessoas me conhecem, mas eu não conheço, porque também, se não falar comigo e só me seguir, não tem como eu saber. E é importante, às vezes, eu fazer essa dieta digital, ficar um pouquinho off, tentar mesmo acordar. Tanto que eu tenho. Cadê aqui? Ó? Aqui, ó, para evitar, quando eu posso, tá, tem que botar para despertar, ok, botei. Mas se eu estou estudando, eu não deixo o cronômetro rolando no celular. Para quê? Para evitar ficar vendo notificação, para rolar lá um Instagram, Facebook, porque eu já consumo muito a internet, porque eu vivo de internet praticamente, né? Clientes entram em contato comigo, essas publicidades, essas parcerias, e eu tento ao máximo ter qualidade também de vida com a minha família, com as pessoas que eu gosto, não ficar o tempo todo num jantar ou numa festa. Eu gravo o que eu tenho que gravar, eu tiro a foto que eu tenho que tirar. E eu me policio muito em relação a isso, porque senão a gente acaba ficando muito dependente, né? E chega aquela parte também que eu vejo muitas pessoas falando isso, se frustrando, porque vê a vida do outro na internet. E ele queria ter essa vida, mas ele não tem aquela vida. E talvez nem nunca chegue a ter. É o caso lá do que a Virgínia, por exemplo, faz.
aquelas festas, aqueles presentes faraônicos, é tanto dinheiro para aqui e para ali, e muitas pessoas acabam, às vezes, querendo se comparar e ficam frustradas, né? Na minha profissão também. E aí entra até a parte que eu falo do marketing pesado. As pessoas alugam carro, as pessoas alugam casa para poder passar uma imagem de muito bem-sucedido, né? Que é para querer fazer o marketing ali dele, fazer uma publicidade legal e tá vendendo uma coisa que de fato ela não é, mas acaba sendo o que as pessoas gostam de consumir, né? Então, se a gente puder fazer um detox assim digital, é importante, até mesmo por conta dessa questão que você falou da privacidade. E nós mesmos acabamos alimentando a internet com tudo que a gente faz, né? É um almoço, é a família, é algo que a gente compra, é o compartilhar de um pensamento em que às vezes pode, dependendo do que a pessoa escreva ali na legenda, às vezes pode ser um desabafo. E aí ela já falou o que está acontecendo na vida dela toda, né? Mas eu acredito que é bem perigoso, nas devidas proporções, para a gente não chegar num filme assim bem de ficção. Black Mirror, né? Exatamente. Mas eu acredito que se a gente não tiver cuidado mesmo, e essa conscientização, que é o mais importante de tudo, a gente sempre conscientizar, a gente sempre falar sobre o assunto, não vai adiantar a legislação. A gente tem que, nós mesmos, nos policiarmos, a gente tomar conta do que a gente compartilha para não ficar refém. E também não dar poder ao outro, de depois poder controlar a gente, porque isso já acontece. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, e aí tem algumas indicações, e que muitas pessoas depois, alunos, falam assim: ai, professor, eu não quero mais usar a internet. Ai, eu fiquei com medo. Por quê? Por essa questão de ser manipulado, né? O algoritmo tá o tempo todo. Esses dias aconteceu uma situação comigo e eu falei, né? Foi assim, foi uma chamada e nós falamos algumas palavras e algumas frases várias vezes. E o que que aconteceu quando eu desliguei o telefone? Só aparecia conteúdo do que eu tinha falado. Aí eu falei, eu printei e mandei tudo. Eu só rolava e eu falei, olha isso. Era só esse assunto. Só esse assunto. E porque a gente dá autorização para o microfone, para a câmera. E quando eu falava isso, né, há uns 10 anos, as pessoas riam. E essa professora tá doida, essa mulher é maluca, que eu tô dando autorização o quê? Então eu gostava sempre de fazer o teste. Pedir o telefone de alguém e deixava ele perto de mim, falando. E aí, por exemplo, falava de viagem. Ah, quero viajar para tal lugar. Será que tá quanto uma passagem para tal lugar? Ah, será que tem uma boa hospedagem em tal lugar? E aí, alguns minutos depois, eu entregava para a pessoa e o que que aparecia? Muita publicidade, né? Então, o algoritmo sempre influenciando a gente ali. Privacidade hackeada tem na Netflix. É, depois eu vou Dilema deixar das algum. Redes também é um bom documentário também, né? O Dilema das Qual? Redes. O di- Dilema das Redes. Dilema das Redes é maravilhoso. Cold Bias também é maravilhoso e fala sobre essa questão da até do reconhecimento facial. É bem interessante. Essa discriminação algorítmica também, que aí acaba entrando na própria questão da nossa privacidade, da nossa liberdade, é bem interessante. Ótimo você ter falado, que eu sempre indico também, Dilema das Redes, privacidade hackeada, tem um... Eu não vou lembrar agora, porque eu também gosto de, né, dorama, K-drama, eu gosto, mas tem uma série que fala sobre isso, cria uma inteligência artificial, e é essa questão, se podem sentir, porque aí ele acaba se apaixonando e a mulher acaba se apaixonando, mas é uma holografia, né? Ele não, ele de fato, ele não existe ali
fisicamente. Então, como que ficaria essa situação? E ele acabou, tendo sentimentos e não poderia ter sentimentos. Ele não foi programado, não foi feito para isso. Como é que ele está tomando decisões pela cabeça dele? É bem interessante. Hello, meu amor. É isso. Tá lá na Netflix. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, não sei se você conhece o caso daquele canibal alemão, que é o Armin Meiwes. Armin Meiwes. É um caso que já tem alguns anos e tal. Ele teve uma vítima, a primeira vítima, e quando ele foi tentar uma segunda vítima, a polícia prendeu ele, e ele anunciava a vontade, né, de devorar um ser humano no Canibal Café, né, que era um fórum da internet. E eu lembro, assim, eu cheguei a ver vários documentários sobre ele, tem filmes também dramatizados e tal, e eu lembro, assim, de ver muito debate, assim, sobre como a internet permitiu isso, que não sei o quê. Mas só para pensar, hoje o que a gente tem, o cara postar num fórum, alguém quer ser comido, e a pessoa responder, isso não é nada perto de tecnologias que a gente teria hoje para alguém cometer crimes como esse e muitos outros. A gente tem uma Sim. tecnologia hoje assim tem o Discord, daqueles grupos fechados, aí o TikTok, né? E até um amigo meu falando assim, para que falar em dark web, em deep web, você tem o TikTok? Que você vê aquelas cenas de gore o tempo inteiro, de cabeça cortada, né? Uma pessoa ameaçando a outra, né? Hoje está tudo muito explícito. Aí eu sempre falo para os alunos, sempre tem algum aluno que fala assim, professor, hoje estou querendo estudar umas coisas aí, achei interessante esse negócio de dark web. Eu sempre falo, olha, se você não tem conhecimento suficiente para fazer isso, é um ambiente que você não deve estar, né? Porque a pessoa entra achando que é esperto, que sabe, e no final das contas ele mesmo pode se lascar, porque quem está ali é muito mais esperto que ele. Mas, de fato, isso acontece, não precisa ir muito longe a gente acessar ali Deep Web, Dark Web, para poder ter acesso a esses conteúdos e pessoas, né? Há alguns anos, nós vimos como foi a mobilização para determinados atos, e isso foi combinado por grupos de WhatsApp. E o Telegram, um pouco antes aqui de entrar para o nosso podcast, eu vi, até salvei, que eu falei, é um bom assunto, porque é atual para falar sobre o Telegram e tudo que acontece ali, que é o compartilhamento de quê? De pornografia infantil. Então, a gente não precisa ir muito longe. É o Telegram, é o próprio TikTok, sim. Eu lembro da época que teve aquela onda da baleia azul, que era aquela brincadeira em Sim. que as crianças e adolescentes, sim, né, muitos acabaram morrendo. E onde que estava isso? Estava lá na Deep Web, estava lá na Dark Web? Não, estava na internet que a gente, aqui, né, aqui em cima, superficial, na internet que todo mundo tem acesso, que qualquer um pode ver. E que por mais que tenha ali, é maior de 18 anos, a gente sabe que muitas vezes os pais deixam, fazem a conta e não tem um cuidado. E eu vejo muito isso. Desde pequeno, já dá o tablet, já dá o smartphone, e aí não tem cuidado de travar alguns conteúdos. E a criança fica ali no cantinho, não, eu quero fazer minhas coisas aqui, eu estou ocupada, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar a casa, e deixa a criança ali. O tanto de coisa que pode acessar, né? Até eu, que o meu algoritmo não funciona para determinados conteúdos. Mas vira e mexe, chega alguma coisa do tipo. E eu falo, por que que eu recebi isso? Né? Não é do meu interesse, eu não curto, eu não falo sobre isso. Por que que tá aparecendo esse tipo de conteúdo para mim? Né? Por exemplo, há pouco tempo apareceu no TikTok como muitas meninas, e aí tá na moda até por causa da música, né? Meninas do Job. E elas estão lá
no TikTok, não vejo ainda com tanta frequência assim para esse tipo de conteúdo no Instagram. Mas lá elas falam abertamente. Se você quiser também entrar para esse meio, ser uma menina do job, o que que você tem que fazer? Onde que você tem que estar? Quais são os contatos que você deve ter? E aí começou, tá, mas como é que você vai se cuidar? E é como se fosse um manual, né, para você começar a trabalhar e ali você desenvolve é tipo um plano de carreira, sabe? E elas divulgando amplamente. E eu fico pensando assim, às vezes eu recebo no Instagram que meu conteúdo está restrito e não vai ser divulgado, não pode ser monetizado. Por quê? Porque, por exemplo, eu falei, alertei as pessoas sobre o golpe do Pix. Só que eu vejo muitos outros conteúdos, igual você falou, né, sobre essas questões de mortes, que são violentas, né? E continuam lá, não caem, tem milhões de visualizações e algo que eu fiz para poder tentar alertar a sociedade de como não cair num golpe tá ali, foi restrito, não pode ser monetizado, então isso também quer dizer que o meu alcance diminui, e aí a gente tenta não falar determinadas palavras, né? Tanto quanto quando escreve, eu coloquei esses dias, eu não posso falar roubo, por exemplo, eu tenho que colocar ali alguns caracteres para o Instagram não entender o que eu estou fazendo incentivando, talvez, quando a gente fala de pornografia, quando fala de estupro, eu quero falar sobre o estupro de vulnerável, estupro virtual, que muita gente não sabe o que é. E aí, como é que eu falo na internet? Mas em outros lugares, como é o caso do TikTok, e antigamente também no Twitter, né? E isso Sim. acontecia bastante lá e era todo mundo falava o que queria, postava o que queria, sem limite, né? Como se não existisse lei para nada, como se puder, né? Eu sempre falo isso, não existe direito absoluto, nem a vida, nem a vida é um direito absoluto. Quanto mais você na internet, né? Crimes contra a honra, entre outros tantos crimes, mas de fato não é preciso você acessar outras camadas, né, da Deep Web e Dark Web para você encontrar esse tipo de conteúdo. Infelizmente, né, tá aí bem, bem fácil para muitas pessoas acessarem, e ainda mais menores de idade. Sem dúvida. Vivian, obrigado por essa entrevista. Você quer deixar algum recado assim de como o público pode te achar, quais são seus canais? Claro, claro, ó, já agradeço, foi maravilhoso, Jorge. Eu me senti muito à vontade. Por mim, eu ficaria aqui horas falando. Horas, né? Tem muita coisa para falar. Horas, é muita coisa. Sempre estou à disposição, foi incrível. Se você quiser me chamar outras vezes, eu super topo. Gostei muito, gostei Obrigado. desse bate-papo que a gente teve. Você é muito leve e também fala sobre tudo, né? Tudo que eu acabo trazendo aqui, você fala também. Então é bom quando a gente tem alguém para trocar essa ideia, que tem a mente aberta, e que sabe falar de cada coisa. E quando vê, a gente passou por vários assuntos aqui e fluiu muito. Então, estou muito feliz, muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada e sempre que precisar, estou aqui, claro, vai ser um prazer voltar no teu podcast. E quem quiser me encontrar, Instagram, @foco underline direito digital. E lá no YouTube também estou preparando ainda, mas não foi ao ar, questões de concurso público que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque tem caído muito em concurso, sim, e as pessoas ainda não estão dando o devido valor para essa lei quando a gente fala de concurso público. Mas é mais fácil me achar lá no Instagram, manda uma mensagem, se você curtiu aqui o podcast, tá assistindo, marca a gente, me marca. Marcos Jorge, porque a gente gosta de ter esse retorno, né? É bom para o nosso trabalho e faz bem também para a gente saber o quanto a gente consegue impactar a vida do outro e de forma positiva. Então, eu espero vocês, mandem
mensagem lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz com o recado de cada um. E agradeço muito a presença, a audiência de todos e o seu convite, Jorge. Estou sempre à disposição. Tá bom, eu agradeço muito. Até a próxima, então. É, Um beijo.